Olá! O culto ao corpo faz do Brasil o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Em relação a procedimentos estéticos como o Botox, somos medalha de prata. Apenas os Estados Unidos estão na frente. E para fechar o pódio, o brasileiro é bronze quando o assunto é tempo gasto nas redes sociais. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica mostra que plásticas, procedimentos e redes sociais têm se misturado cada vez mais e provocam muitas vezes resultados trágicos. Este programa vai além do espelho. Vamos discutir os limites das mudanças corporais, os riscos e exageros com um dos melhores cirurgiões plásticos do Brasil, Dr. Marco Aurélio Guidugli. Ele é formado em Medicina na Universidade Estadual de Campinas, interior de São Paulo, cursou mestrado na Universidade de São Paulo e fez residência no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, também na capital paulista. Atualmente é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Olá, Dr. Marco Aurélio, seja muito bem-vindo ao programa. É um prazer recebê-lo e confesso que, como toda mulher, eu sou vaidosa e tenho muita coisa para lhe perguntar. Olá, Laura, é um prazer poder ser entrevistado por você. Estou à disposição. Dr. Marco Aurélio, o senhor é um renomado cirurgião plástico que se destaca por sua dedicação exclusiva à busca pela melhor estética. Tem 20 anos de carreira, voltada principalmente a procedimentos que visam realçar a harmonia e o equilíbrio natural do corpo. Por que a arte e a beleza tanto lhe fascinam? Eu acredito que seja isso que o tenha levado a se tornar cirurgião plástico. Exatamente. Eu sempre tive uma vocação para ser médico, né, desde a infância sempre quis fazer medicina e durante a minha graduação o que me fascinou na cirurgia plástica é justamente ser uma especialidade cirúrgica que a gente consegue unir tanto a parte da ciência como a parte da arte também. E aí eu me dedico aí há mais de 20 anos ao estudo da cirurgia plástica, tentando aprimorar aí meu conhecimento. O campo das cirurgias plásticas vive em constante transformação. Os avanços tecnológicos têm melhorado significativamente ao longo das últimas décadas. E à medida que as técnicas cirúrgicas evoluem, também aumenta a demanda por procedimentos estéticos, uma vez que eles proporcionam mais técnicas mais seguras, mais eficazes e com resultados cada vez mais naturais. Ou seja, a incorporação de tecnologias de última geração está redefinindo o cenário da área. Considerando sua formação em instituições renomadas como a Unicamp e USP, além de sua experiência em hospitais de destaque como o Albert Einstein e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, quais avanços tecnológicos ou técnicas inovadoras na cirurgia plástica o senhor acredita terem sido mais impactantes nos últimos anos? Olha, a cirurgia plástica, assim como toda a medicina, ela está em constante evolução. Então, nos últimos tempos, além do aprimoramento de técnicas consagradas por grandes nomes da cirurgia plástica, como você mesma disse, a gente conseguiu colocar a tecnologia para nos auxiliar. Então, hoje não é incomum a gente associar tecnologias como o plasma, por exemplo, como uma radiofrequência, cirurgia robótica, cirurgia endoscópica, para nos auxiliar na execução de técnicas consagradas. Então, a base da cirurgia plástica, ela está em evolução, mas a tecnologia ela só veio a somar. E essa necessidade de colocar a tecnologia é justamente por uma necessidade dos nossos pacientes. Além deles almejarem, né, resultados cada vez mais naturais, eles necessitam também de um tempo de recuperação menor. A gente conseguindo auxiliar a tecnologia, a evolução das técnicas, a gente consegue um downtime, que é aquele período, né, de recuperação pós-procedimento cada vez menor, e os resultados eles vão progressivamente evoluindo também na qualidade. A gente sabe que o principal objetivo da cirurgia plástica é corrigir traços que trazem algum tipo de incômodo ao paciente, do paciente com o próprio corpo. Portanto, tem um impacto profundo na autoestima e na confiança. A filosofia do Dr. Guidugli, vai além da cirurgia plástica tradicional, porque considera cada procedimento como uma obra de arte e sempre busca harmonizar a beleza exterior com o bem-estar interior. Dr. Marco Aurélio,
Como a filosofia da divina proporção, que é a sua marca registrada, consegue impactar não apenas no resultado estético dos procedimentos, mas também no bem-estar psicológico dos pacientes, né? Melhor dizendo, como é que o senhor se guia para aplicar a filosofia da proporção áurea, que é conectar a beleza exterior com o bem-estar interior e, claro, alcançando harmonia no corpo e no rosto? Olha, esse conceito, um conceito estudado, muitos matemáticos, arquitetos, artistas, né, ao longo da humanidade, ele é fundamentado no princípio matemático phi, né, da sequência de Fibonacci, que é aquela proporção áurea, número 1,618, né? E esse conceito ele se aplica em vários elementos da natureza. Se você observar como se comporta uma onda no mar, ou o desabrochar de uma flor, a formação, por exemplo, daquela concha de caracol, né? Você consegue notar esse princípio em coisas da natureza, do universo, aí. E na cirurgia plástica, a gente também aplica esse conceito. Porque a cirurgia plástica, ela tem a parte estética, tem a parte reparadora, mas elas se interligam. E o objetivo principal da cirurgia plástica é justamente restaurar ou uma aparência que não está de acordo com esses princípios, ou uma malformação que ocorreu ou de origem embrionária, ou até mesmo por acidente, câncer, enfim, por algum motivo houve em algum momento uma malformação do organismo e a gente tem que restabelecer a função. Então, tanto a parte estética como a parte preparadora carregam esse princípio da divina proporção. Então, se a gente estudar grandes artistas como Leonardo da Vinci, por exemplo, ele já citava esses princípios aí no Homem Vulcano, aproveitou esses princípios também para fazer a Mona Lisa, né? E isso me fascinou demais. Para a gente aplicar esse conceito, esse planejamento na cirurgia plástica, a gente consegue entregar a naturalidade, a beleza natural. Então, a nossa premissa maior é justamente entregar resultados naturais. Aqueles resultados artificiais, eles não consideram o princípio da proporção. Então, por exemplo, você considerar colocar uma prótese de silicone em desarmonia com o tórax, em desarmonia com o seu organismo, a gente está fugindo desses princípios. É você buscar harmonizar o organismo, você fazer uma harmonização facial, por exemplo, uma harmonização corporal, intrinsecamente a gente está aplicando esse conceito de prática. Ainda sobre a importância da proporção na hora da cirurgia, o senhor poderia compartilhar algum caso, né, específico onde essa filosofia fez uma diferença significativa na vida do paciente? Olha, muitos pacientes nos procuram, né, justamente porque a gente é fundamentado por esse princípio. Então, o perfil de pacientes que a gente atende na clínica são justamente pessoas que buscam esse princípio. Então, eu vou te dar um exemplo bem recente. Ontem mesmo, eu peguei uma paciente, ela tinha uma malformação mamária que se chama gigantomastia. A mama dela era muito desproporcional, né? O volume dessa mama era muito desproporcional, a mama chegava até a região da cintura da paciente. Então, fundamentado com esse princípio, a gente fez a redução mamária da a paciente restabeleceu uma harmonia do volume mamário com o tamanho do tórax, então a gente proporcionou um resultado estético muito bom para a paciente e também a gente agregou o quê? Uma melhora significativa na qualidade de vida. A principal queixa da paciente era o quê? Ela não conseguia fazer atividade física por conta de muitas dores que tinha no ombro, muitas dores que tinha nas costas, e justamente aquilo ali impactava de uma forma negativa e incapacitante para ela. Ela não conseguia, por exemplo, amarrar um calçado, porque não conseguia dobrar o tronco para frente. Então, a gente aplicar esses princípios
Dentro da cirurgia plástica, além de proporcionar um resultado de naturalidade, você de repente resgata dentro daquela pessoa funções básicas da vida que ela estava totalmente incapaz de fazer numa nova formação física. Então, a gente consegue, na prática, melhorar tanto a qualidade de vida, a autoestima, a autoconfiança da pessoa, né? E também proporciona uma alegria para ela. Hoje, pela manhã, passei visita nela, ela não acreditava que a gente tinha conseguido chegar no resultado com tanta excelência, já estava super disposta, já estava realizando o sonho ali de calçar um sapato, né? Coisa que parece básica para a gente, né? Que é uma coisa automática, mas para muitas pessoas isso daí é uma limitação muito grande. Então é muito gratificante para nós conseguir colocar esse conceito na prática e dentro da cirurgia plástica é uma oportunidade que a gente tem de esculpir corpos, né? Esculpir o corpo da pessoa, mas também realizar sonhos. Doutor, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Brasil é uma das nações com maior número de procedimentos cirúrgicos estéticos realizados anualmente em todo o mundo. Somente em 2023, o órgão estima que tenham sido realizados mais de 2 milhões de procedimentos em todo o país. A lipoaspiração seguida das próteses mamárias são os mais procurados. Dito isso, doutor Marco Aurélio, por que essa obsessão do brasileiro em busca da perfeição? Essa pergunta é muito boa, Laura. Eu acho que é o seguinte, o Brasil, ele hoje é um dos líderes mundiais em cirurgia plástica. Ele disputa a dianteira sempre com os Estados Unidos, né? São dois fatores que influenciam isso daí. Primeiro, o perfil, né, da população brasileira, e o segundo é o perfil do profissional médico, né, do cirurgião plástico brasileiro. O cirurgião plástico brasileiro, assim como o cirurgião plástico norte-americano, ele é visto mundialmente como referência em vários tipos de técnicas, né? Então, por exemplo, falando de cirurgia corporal, prótese de mama, lipoaspiração, hoje o médico brasileiro ele é referência nesse assunto, né? Então, não só o brasileiro procura para fazer esse tipo de cirurgia, como também pacientes do mundo todo. Então, hoje, dentro do universo da minha clínica, cerca de 30% dos pacientes, eles vêm do exterior para fazer cirurgia com a nossa equipe, dada essa, né, referência mundial que a cirurgia plástica tem. E o outro fato é, o Brasil é um país tropical. Então, invariavelmente, o corpo também fica muito em evidência no nosso país. Então, você ir para um ambiente onde você tem que usar um vestuário que expõe um pouco mais o corpo, consequentemente, o zelo por esse corpo tem que ser maior do que, por exemplo, num país onde a maior parte do tempo é um clima frio e você tem que usar um vestuário que não evidencia tanto o corpo. Então, você ir à praia, o Brasil tem praias maravilhosas, né? Tem uma cultura de frequentar a praia, né? E todo mundo busca, né, estar na sua melhor versão para frequentar esse tipo de ambiente. Então, por isso que hoje o Brasil é um dos líderes mundiais aí, tanto na realização da cirurgia plástica, como também na realização de procedimentos estéticos. Doutor, o senhor disse que 30% dos seus pacientes vêm de fora, mas ao longo da sua carreira já realizou mais de 15 mil cirurgias em pacientes das mais diversas nacionalidades, incluindo países como Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Dubai, Egito, Irlanda, Nova Zelândia, Noruega, bom, só para citar alguns. Com base em sua experiência, quais nacionalidades demonstram maior vaidade e interesse por procedimentos estéticos? Olha, então, primeiro é justamente aquela questão da qualificação técnica do cirurgião brasileiro, né? Ele tem sido ainda referência mundial, isso porque tivemos grandes nomes da cirurgia plástica, né, aqui no Brasil, e esse legado ele se perpetua para a nossa geração atual de cirurgiões plásticos. Então,
mérito dos pioneiros aí da cirurgia plástica que assinaram aí, né, o seu nome na ocasião, e a gente aproveita esse legado, né, e a gente mantém esse legado à altura também para entregar a mesma excelência que a cirurgia plástica sempre teve. Agora, os países que o pessoal tem um pouco mais de vaidade são justamente os países que têm mais praias. Então, eu acho que existe uma correlação direta com a quantidade de praia que o país tem com relação à procura pela cirurgia plástica. Então, um dos países, por exemplo, que estão assim, em primeiro lugar aqui na minha clínica é a Austrália, que tem um clima muito parecido com o do Brasil, e por mais que seja um país do outro lado do mundo, praticamente, né, o brasileiro, né, o médico brasileiro tido como referência da cirurgia plástica, os pacientes eles não medem esforços para poderem vir até aqui e realizarem o procedimento. Lembrando que lá tem um clima muito parecido com o do Brasil, mas a gente também tem procura de pacientes de clima frio para os mais diversos tipos de procedimento. Então, para a cirurgia corporal, os líderes são os países que têm as praias, né, que você consegue frequentar com mais facilidade, mas os países, por exemplo, do hemisfério norte, que tem um clima muito frio ou que tem um clima que tem aí as estações bem marcadas, existe também uma grande procura para cirurgia de face, cirurgia nasal, né? Então, fica atrelado a isso. Mas aqui na clínica, quem está em primeiro lugar é a Austrália, seguido aí dos países da Europa. Doutor, para muita gente, infelizmente, é mais importante ser belo do que ser bom. Na China, por exemplo, a cirurgia estética é extremamente popular, a ponto de, há alguns anos, o país ter sediado um concurso de beleza especificamente para aquelas pessoas que passaram por procedimentos estéticos. E os procedimentos são mais populares entre os mais jovens. Inclusive, o jornal South China Morning Post publicou que quase 2/3 das pessoas que se submeteram a procedimentos no ano anterior ao concurso tinham menos de 30 anos e, além disso, 1 em cada 5 eram pós-milênios, com menos de 21 anos. Além disso, muitos graduados do ensino médio optam por fazer cirurgia antes de entrar na universidade, acreditando que isso vai aumentar a chance no trabalho e no amor. Dr. Marco Aurélio, como é que o senhor vê o impacto psicológico das cirurgias nos pacientes, em especial na população mais jovem? Qual é o risco de adolescentes buscarem esses procedimentos por motivos superficiais, negligenciando a saúde mental e emocional? Com a questão das mídias sociais, né, da população ela estar cada vez mais em evidência em vídeo, né, a gente teve um boom aí durante a pandemia, né, porque a gente começou a ficar muito mais conectado, né, então, nos últimos 4, 5 anos, a gente teve sim um aumento, né, de procedimentos estéticos no pessoal mais jovem. O pessoal mais jovem justamente está mais em evidência nesse tipo de veículo, né, de comunicação, e acaba procurando um pouco mais do que anteriormente. Então, os millennials, né, teve um boom aí há pouco tempo para procura de cirurgia nasal, né? E a cirurgia nasal é interessante, né? A gente está conversando aqui e a câmera tem todo aquele efeito, né, de lente. Então, às vezes, se você está muito próximo da lente, dá uma ampliação bem no nariz, que é o centro da face, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma distorção de imagem, imaginando que o nariz dela está em desproporção, né? E acaba procurando um profissional para fazer uma rinoplastia ou uma rinomodelação, justamente por uma distorção da autoimagem, tá? Existem outros fatores também, porque também a cirurgia plástica, ela está muito mais acessível, né, a informação da cirurgia plástica, dos procedimentos estéticos, dos benefícios que eles podem trazer, principalmente para esse pessoal mais jovem. Eles procuram demais isso daí na internet, em mídia social, etc. Então, com essa transformação, né, do perfil de pesquisa, né, eles estão muito mais conectados, né, esse pessoal mais jovem,
acaba ficando muito mais acessível a informação de cirurgia plástica para eles. Mas fica o alerta também, procurar um profissional qualificado, um profissional habilitado, um especialista no assunto, para que ele possa esclarecer quais os limites de segurança para a realização ou não de um procedimento. Então, não existe um limite mínimo de idade. Por exemplo, a gente faz cirurgias de orelha de abano em crianças de 8 anos de idade, por exemplo, 9 anos de idade, havendo a necessidade da pessoa fazer o procedimento. Cada procedimento tem uma idade ideal para ser realizado. Agora, passando para a adolescência, eu não vejo por que não realizar, por exemplo, uma rinoplastia em um adolescente aí de 16, de 15 anos de idade, desde que já esteja bem formado aquele rosto e que haja necessidade da realização daquele procedimento. Ou a realização de uma prótese de mama, por exemplo, em uma moça de 16 anos de idade, que a gente já entende que não vai haver o desenvolvimento mamário e o impacto negativo que aquela ausência de desenvolvimento mamário pode acarretar para a parte psicológica da paciente, seja um impacto negativo. Então, já tive pacientes aí de 16, 17 anos de idade que nos procuraram porque não desenvolveu a mama, ou ao contrário, a mama está muito desenvolvida, muito grande, muito desproporcional, e a cirurgia plástica buscando aquela proporção que a gente conversou, né, a proporção áurea, né, buscando restabelecer um equilíbrio, né, do organismo, o desenvolvimento psicológico daquela pessoa é muito melhor. Então, lembrando que o jovem ainda ele está num desenvolvimento psicológico e, de repente, a cirurgia plástica ela pode trazer um impacto positivo, desde que seja bem indicada por um profissional qualificado e na idade correta. Então, o alerta é procurar um profissional certificado. Temos excelentes profissionais, cirurgiões plásticos no Brasil, né? E aí o profissional vai orientar qual o melhor momento para a execução daquele procedimento. Ainda sobre a geração mais jovem, o Brasil é líder mundial no ranking de cirurgias plásticas em jovens. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, dos quase 2 milhões de procedimentos estéticos feitos em 2018, 6,6% foram realizados em pessoas com até 18 anos de idade. Entre as justificativas para esse quadro está a insatisfação com a própria imagem, muitas vezes motivadas por demandas sociais que exigem das pessoas mais do que elas podem ou se sentem capazes de oferecer. Ou seja, doutor, essa procura está muito ligada ao conflito entre aquilo que os indivíduos gostariam de ser e o que é exigido para que se considerem ajustados à sociedade. E aí, as redes sociais desempenham um papel importante nesse processo de insatisfação, seja pelo alcance que elas proporcionam ou pelas possibilidades que elas oferecem. No mundo virtual, ao veicular a ideia de corpo e estilo de vida perfeitos como algo real e concreto, cria padrões ideais de beleza que são inatingíveis, como o senhor citou aí. Doutora, então eu pergunto, nesse mundo cada vez mais voltado para a imagem, com a pressão das redes sociais, como é que o senhor equilibra a ética profissional com essa visão distorcida de beleza? Há casos em que o senhor já recusou realizar uma cirurgia porque acreditava que não era a melhor coisa a se fazer para o paciente. Como é que o senhor aborda essa situação, caso um paciente te procure e o senhor acha que não é necessário? Olha, essa pergunta ela é muito importante, principalmente para os jovens, né, que procuram fazer uma cirurgia plástica, porque às vezes o que a pessoa procura é o inatingível. Então, você buscar, por exemplo, a aparência de um filtro de imagem, por exemplo, de uma câmera digital ou de um aplicativo de imagem, né, é muito perigoso, né? Então, tem muitas pessoas que nos procuram, é porque eu fiz o filtro e gostaria de ficar igual ao filtro. Eu acho que a gente tem que ser ético no sentido de que o que o procedimento vai somar para aquele indivíduo. Existe pertinência naquela solicitação
ou cabe ao profissional orientar o paciente que, de repente, está dentro da normalidade e não precisa se submeter a um procedimento? Então, o balizador disso daí é justamente o profissional qualificado, né? E em caso de menores de idade, a presença dos pais é fundamental também para esse bate-papo. Então, eu sempre faço questão, quando o paciente é menor de idade, ou um jovem aí na faixa dos 18, 20 anos, da gente ter uma conversa franca, da gente entender os anseios daquela pessoa, dos sonhos, dos desejos, e se de fato o procedimento ele é a melhor coisa a ser realizada. Então, sim, eu já recusei fazer cirurgia plástica em jovem, porque em algum momento, de repente, cria-se um padrão de beleza, mas aquele jovem às vezes não está fora do padrão de beleza, não está fora do padrão de proporção. Por exemplo, quando eu comecei a atuar na cirurgia plástica, era padrão, desculpa, era padrão os seios bem avantajados. E tinham muitas jovens com seios bonitos que vinham nos procurar para a consulta e queriam colocar o silicone porque estava na mão. E eu me recusei várias vezes a fazer o procedimento porque eu entendia que uma cirurgia para aquela jovem ia trazer um impacto negativo a médio e longo prazo. Então, cabe ao profissional orientar. Olha, você está dentro do padrão, dá para a gente ficar sem operar e está tudo bem. Ou, às vezes, a pessoa vem numa expectativa de realizar um determinado tipo de procedimento e a gente tem que quebrar um paradigma. E a gente tem que propor, de repente, um outro procedimento que vai entregar o melhor resultado para aquela jovem ou para aquele jovem. Então, é fundamental o jovem, havendo dúvida, procurar um profissional qualificado, e esse profissional, com certeza, irá orientar o que for melhor. Doutor, a maioria das pessoas, quando pensa em cirurgia plástica, logo vem à mente cirurgia ou procedimento estético, né? Como cirurgia de nariz, harmonização facial, mas pouco se fala sobre o lado da cirurgia reconstrutiva para pacientes que sofreram algum acidente grave, queimaduras ou então nasceram com algum tipo de problema de saúde congênito. Doutor Marco Aurélio, como é que é a sua atuação na área de cirurgia reconstrutiva? Eu queria que o senhor explicasse o que é a cirurgia plástica para reconstrução e, se possível, caso o senhor consiga ilustrar, possa ilustrar com algum caso bem interessante. Essa pergunta foi fantástica, porque muito se fala da cirurgia estética, dos anseios que as pessoas têm para melhorarem a aparência, mas às vezes as pessoas elas têm doenças, né, que necessitam dessa reparação. Então, por exemplo, tem vários exemplos, né, mas, por exemplo, uma pessoa que tem, por exemplo, um câncer de pele na ponta nasal. Lembrando que o câncer de pele, ele é um dos tipos de câncer mais comuns, né? A gente vive num país tropical, a gente sempre fala do uso do protetor solar justamente para prevenção desse tipo de câncer que ele é muito incidente no nosso país e no mundo, mas aqui, pelo fato de sermos um país tropical, é muito incidente. Então, por exemplo, a pessoa tem um câncer na ponta do nariz, não tem como esconder a ponta do nariz, né? E aí você tem que fazer a retirada, porque é uma doença, e a cirurgia plástica ela vem somar em qual sentido? Em reconstruir aquele nariz, recuperar a autoestima da pessoa, reintegrar essa pessoa do ponto de vista social, né? A cirurgia plástica reparadora de reconstrução nasal é uma das cirurgias plásticas mais antigas. Ela já é uma cirurgia milenar. Ela é feita há mais de 1000 anos, né? Então, o impacto de não ter um nariz, por exemplo, é muito grave, né? E existem cirurgias plásticas, por exemplo, para restabelecer uma função, né? Então, por exemplo, você perde um, um dedo, por exemplo, ou você perde um membro, né? Você precisa fazer um retalho para fazer uma reconstrução, ou um paciente queimado, né? Que necessita de um enxerto de pele ou necessita de um retalho,
ou quando você tem uma limitação funcional, você tem uma retração cicatricial, de repente você não consegue movimentar um membro, e a cirurgia plástica ela vai restabelecer a função daquele membro, né? Então, a cirurgia plástica é uma das especialidades médicas mais completas, que a gente até brinca que você consegue operar desde o cabelo até o dedão do pé. Então, a cirurgia plástica reparadora ela é fantástica. Existem casos de cirurgia plástica reparadora para malformações congênitas. Então, por exemplo, aquela fenda labial, fenda palatina, que não existe a fusão, né, na linha média, e fica uma fenda aqui no meio da boca, no meio do céu da boca, né? A pessoa não consegue ter o reflexo de sucção, não consegue mamar quando nasce, não consegue se alimentar, na idade de fonação não consegue falar, né? Então você consegue restabelecer funções com a cirurgia plástica. Então a cirurgia plástica ela é fantástica porque a gente consegue trabalhar em todas as partes do corpo, reconstrução de orelha, reconstrução de lábio, né? Quando perde parte do couro cabeludo, a reconstrução do couro cabeludo. Então, a cirurgia reparadora ela está presente em todas as partes do corpo. É muito importante isso que o senhor falou, porque eu tive duas situações na minha família com cirurgia plástica que fez toda a diferença. A primeira com meu irmão, que a piranha comeu um pedaço do pé dele e ele teve que fazer um enxerto. Ele era menino, devia ter uns 6 anos mais ou menos, 5 anos, e se não fosse a cirurgia plástica ele não estaria nem andando, porque foi bem profundo. E a outra foi de uma prima minha que foi descer de um helicóptero e a hélice de trás arrancou o couro cabeludo dela. E aí ela teve que ir para a mesa de cirurgia e fez toda a diferença. Hoje ela é uma outra pessoa, porque antes tinha que usar boné, né? Eu tinha perdido uma boa parte do cabelo que não nasce novamente, e depois da cirurgia ela tem uma vida normal. Fantástico isso que você falou, compartilhou um caso do seu irmão, e eu também, a minha primeira cirurgia plástica que fiz foi uma reconstrução de um pé. Na primeira semana de residência, eu fiz uma reconstrução de um pé, acompanhei esse paciente ao longo de 5 anos, e o interessante é que ele voltou a andar, né? Então, olha só a magia que a gente tem por trás da cirurgia reparadora. Doutor, a polêmica atual sobre o peeling de fenol ganhou destaque no Brasil após a morte de Henrique Chagas, de 27 anos, durante um procedimento realizado por uma influencer que não possuía formação médica, comprou o produto pela internet e aprendeu a técnica por um vídeo de tutorial. O caso gerou uma discussão intensa sobre a segurança desse tipo de procedimento e a qualificação necessária para a realização. A Anvisa, inclusive, proibiu temporariamente a venda e o uso de produtos à base de fenol devido aos riscos envolvidos, como complicações cardíacas e danos severos à pele. Qual é a sua opinião sobre os procedimentos à base de fenol e quais são os riscos associados, especialmente quando realizados por indivíduos não qualificados? Eu acho que fica um aviso para a população, justamente existem procedimentos e procedimentos envolvem riscos, né? Nenhum procedimento ele é isento de risco. Alguns procedimentos têm um risco maior e outros procedimentos têm um risco menor. O exemplo do peeling de fenol é justamente um procedimento que envolve um risco maior e esse risco precisa ser minimizado sendo realizado o procedimento por um profissional qualificado, ou um dermatologista, ou um cirurgião plástico com formação para esse tipo de procedimento. Então, esse tipo de procedimento ser realizado por um profissional habilitado, qualificado, no ambiente correto, que é um ambiente com monitorização cardíaca, com suporte, né, para uma eventual parada cardiorrespiratória, esse é o ambiente correto para realizar o procedimento. Então, fica o alerta para a população de que quando for procurar um profissional para fazer o procedimento, tem que ser um profissional habilitado, né? E as próprias sociedades das especialidades médicas, elas têm a chancela daquele profissional, né?
Então, basta a população procurar no site, né, do Conselho Regional de Medicina, procurar no site da especialidade, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia ou da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que ele vai ver a qualificação técnica do profissional. E, uma vez procurando um profissional habilitado, esse profissional vai indicar o ambiente correto para a realização do procedimento. Na antiguidade clássica, o padrão de beleza masculino era ter músculos definidos. Já o feminino era ser mais volumosa e ter a pele bem clara. Já na época renascentista, as mulheres mais gordas eram consideradas mais bonitas. A magreza só passou a fazer parte dos padrões estéticos no mundo ocidental no século XVI, mas se consolida até os dias de hoje. Ou seja, o mundo sempre teve padrões de beleza, sempre foi excludente com pessoas fora do padrão. E a tentativa de se encaixar nesse padrão de beleza ideal leva a milhões de pessoas, principalmente as mulheres, a recorrerem a intervenções estéticas, muitas vezes até perigosas. E muitos desses procedimentos podem gerar complicações. Só para a gente exemplificar, nós vimos o caso de uma influencer baiana que, sofrendo com pressões estéticas, ela decidiu se submeter a uma rinoplastia para melhorar a aparência do seu nariz. Entretanto, o resultado não foi esperado, ela teve complicações na cicatrização e foi necessário fazer um enxerto no nariz. As pessoas pensam que fazer cirurgia plástica é como se fosse tomar um sorvete na esquina, mas a gente sabe, como o senhor mesmo bem disse, que toda cirurgia, por menor que seja, sempre existe um risco. Então é importante a gente perguntar o que se deve preocupar, né, quando está se pensando em se fazer cirurgia. Quais cuidados básicos nós devemos tomar antes de ir para a mesa? Aliás, viver é arriscado, né? Toda decisão que a gente toma na vida, a gente tem que ponderar o risco e o benefício dela. Então, eu até falo para os meus pacientes: olha, se você for atravessar a rua, existe risco de atravessar a rua? Existe. É por isso que você olha para os dois lados, atravessa na faixa de pedestre, respeita a sinalização de trânsito, para você minimizar o risco. A cirurgia plástica é a mesma coisa. Você procurar um profissional habilitado, um profissional especializado naquele determinado tipo de procedimento. Esse profissional, ele vai minimizar os riscos. E como minimiza o risco, por exemplo, de uma cirurgia plástica? Você fazendo uma avaliação médica pré-operatória adequada, solicitação de exames pertinentes para determinado tipo de intervenção cirúrgica, buscar o ambiente mais seguro para a realização daquele procedimento, né? Buscando esse ambiente, buscando a equipe que compõe segurança para aquele ambiente, então a equipe cirúrgica, a equipe anestésica que vai estar envolvida naquilo, a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia. De repente, a equipe agregada àquele procedimento pode ter mais de 10 componentes. Então, todo procedimento precisa ser analisado, planejado, para ser minimizado o risco. Agora, risco zero, na vida não existe risco zero. Então, a gente tem que buscar o melhor profissional, o melhor ambiente, a melhor equipe, para a gente poder minimizar esses riscos. A cada ano que passa, mais brasileiros acima de 60 anos procuram por cirurgias plásticas, ou seja, por questões estéticas, de cuidado ou de saúde. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entre 2016 e 2018, o número de procedimentos entre idosos saltou de 5,4% para 6,6%, e a tendência é que a estatística siga crescendo. Entre as cirurgias favoritas da terceira idade são as de rejuvenescimento facial. Aí eu pergunto, doutor Marco Aurélio, vaidade não tem idade? Não, não tem idade não. Essa pergunta é ótima. Eu até brinco com meus pacientes, né? A gente envelhece por fora. A alma ela não envelhece, né? O espírito ele não envelhece. O corpo ele envelhece porque isso é fisiológico. Agora, esse conflito que a gente tem da nossa carne, da nossa aparência com o nosso íntimo, felizmente a gente consegue minimizar
com os procedimentos estéticos. Então, hoje a gente falar de uma pessoa na terceira idade, a partir da sexta década de vida, houve uma mudança, né, da percepção da idade nos tempos atuais, né? Então, hoje a gente percebe que uma pessoa de 60 anos, ele é um jovem que fez 60 aniversários só, né? Eu vejo muitas pessoas de 60 anos, maratonistas, atletas, jogadores de tênis, jogadores de futebol, não no nível profissional, mas no nível de saúde, né? Eu mesmo sou praticante de karatê, né? Me dedico a essa arte marcial há 40 anos, né? E eu me sinto com um condicionamento físico de quando eu comecei a praticar 40 anos atrás. Então, você ter um bom estilo de vida, uma boa alimentação, a gente conseguiu melhorar, né, a nossa qualidade de vida, somada à evolução da medicina, a gente conseguiu melhorar a expectativa de vida, consequentemente, os anseios por uma melhora da aparência física, elas acompanham. Então, não é incomum hoje termos pacientes com 60, 70, 80 anos que estão altamente produtivos, tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista físico, e eles encontram na cirurgia plástica, encontram na estética, uma forma de harmonizarem a aparência física deles, justamente com a disposição física, né, e a jovialidade do espírito deles. Ainda sobre esse assunto, na terceira idade, o corpo humano está mais sensível e, dependendo da saúde da pessoa, realizar uma cirurgia plástica se torna um problema. Afinal, é mais comum que pessoas mais velhas tenham algum tipo de doença associada, como diabetes, pressão alta, desordem hormonal. Se falando de cirurgia plástica, doutor, o risco é maior entre os idosos? Quais cuidados são necessários nessa idade, em especial no pós-cirúrgico, que muita gente não dá importância, mas faz toda a diferença? Importante que você citou, porque algumas comorbidades elas começam a aparecer com o decorrer do tempo. Então, uma hipertensão, diabetes, né? A capacidade pulmonar das pessoas ela vai diminuindo com o decorrer do envelhecimento. Então, você fazer um pré-cirúrgico, uma avaliação pré-operatória adequada, você vai fazer uma triagem daquele paciente que vai conseguir fazer um procedimento estético, daquele paciente que não vai conseguir fazer um procedimento estético por alguma comorbidade descompensada, ou até mesmo por não ter uma capacidade física que vai suportar um estresse numa cirurgia e de um pós-operatório. Então, não é incomum você pegar nos exames pré-cirúrgicos, por exemplo, uma diabetes, de repente fazer um diagnóstico de uma diabetes, um diagnóstico de uma hipertensão. Então, cabe ao profissional fazer uma avaliação pré-cirúrgica adequada, tratar aquela comorbidade e indicar o procedimento estético no melhor momento de saúde daquele paciente. Doutor, quando se diz que uma mulher está botocada, com bocão, refere-se ao uso excessivo de toxina botulínica para reduzir rugas e linhas de expressão e junto com o preenchimento labial para aumentar o volume dos lábios. Como é que o senhor vê essa tendência de aparência artificial devido ao uso excessivo de procedimentos? A moda dos lábios super preenchidos, mais conhecidos como bico de pato e a bochecha de bocaiúva, ainda tem muito tempo pela frente? Olha, além de cirurgião plástico, né, eu também trabalho e atuo muito também na área da cosmiatria, que é um dos ramos da cirurgia plástica. Tenho alunos de cosmiatria. E a gente percebeu que, de fato, houve um boom, né, de procedimentos artificiais, que de um ano para cá, mais ou menos, 2 anos para cá, houve uma mudança do perfil do paciente. Então, hoje, o perfil do paciente é o perfil do paciente que busca a naturalidade. E o profissional que não entrega o resultado com naturalidade, né, e com excelência,
né, ele está sendo cada vez menos procurado. Então, eu faço muito procedimento labial aqui na minha clínica, faço procedimento de toxina botulínica também, e a gente também usa essas premissas da divina proporção. Ou seja, um lábio, para não ficar com esse, entre aspas, bico de pato, é aquele que você consegue harmonizar o lábio superior e o inferior com o número áureo, né? Com o número 1.618. Então, você dividindo o tamanho do lábio inferior pelo tamanho do lábio superior, você vai encontrar essa divina proporção. Então, aí a gente aplica esses conceitos também na cosmiatria e hoje existe a procura pela beleza natural. É esse o conceito atual da harmonização facial. Para a gente encerrar, doutor, com o avanço da tecnologia, procedimentos que pareciam ficção científica estão se tornando realidade, mudando vidas e trazendo novas esperanças. Desde cirurgias robóticas de alta precisão até simulações virtuais imersivas já se tornaram uma realidade. Como é que o senhor enxerga o futuro das cirurgias plásticas e dos outros procedimentos no Brasil? Haverá uma convergência entre esses procedimentos cirúrgicos tradicionais e essas novas abordagens menos invasivas? Eu acho que a tecnologia ela vem sempre para somar, mas cabe ao profissional, né, cabe àquela especialidade médica ver até onde a tecnologia vai somar ou não. Então, um caso clássico, né, a gente está em 2024, talvez essa entrevista seja vista aí daqui a 10, 20, 30, 50 anos, quem sabe, né? Em 2024, a gente já tem a presença da cirurgia robótica dentro da cirurgia plástica. Então, o tratamento de uma diástase de músculo reto abdominal, que é uma das partes da abdominoplastia, por exemplo, pode ser feita por robô, em alguns casos, né? Pode ser feito por uma cirurgia por vídeo, né? Uma videoendoscopia, ou pode ser feito também uma abdominoplastia, né? Com técnicas de incisão reduzida, ou até mesmo utilizar tecnologias como plasma, como a radiofrequência, para fazer a retração de um excesso de pele de leve a moderado. Então, a tecnologia ela veio para somar, tanto na qualidade do resultado, como em diminuir o tempo de recuperação do paciente no pós-operatório, como otimizar os resultados estéticos. Mas existem outras cirurgias que dificilmente a tecnologia ela vai conseguir suprir. Então, por exemplo, o caso que a gente citou de uma cirurgia mamária, né, daquela mama gigante, dificilmente a tecnologia vai conseguir, porque a gente precisa retirar grandes volumes de mama, né, e obrigatoriamente a gente tem que fazer a técnica convencional. O que pode evoluir são aprimoramentos da técnica. Então, em alguns pontos a tecnologia veio para somar, em outros pontos a tecnologia ela vem para auxiliar no planejamento de cirurgias, mas o grande fato é que a tecnologia ela sempre vem somar para quê? Qualidade e segurança no procedimento. Então, eu sou muito fã da tecnologia, gosto muito de associar tecnologia nas minhas cirurgias e estamos em constante evolução. Doutor Marco Aurélio, muito obrigada pela participação. Foi uma enorme satisfação conversar com o senhor. Igualmente, muito obrigado pela oportunidade, espero que tenha sido esclarecedora as respostas, né? E eu estou à disposição sempre que for necessário. Obrigada, um abraço. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.